Pai ignorou os conselhos do filho e se arrependeu no dia do desastre. Ele avisou mais de uma vez, mas o pai achava que sabia de tudo. No fim, bastou um único dia para a vida provar quem estava certo e quem pagaria o preço. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve para não perder as próximas reviravoltas. Desde pequeno, Daniel admirava o pai. Seu Joaquim era o tipo de homem que não se deixava abater por nada. Enfrentava a seca, a chuva, os prejuízos da lavoura e as dívidas com o peito estufado. Para ele, fraqueza era coisa de gente mimada. Mas com o passar dos anos, a teimosia dele deixou de ser resistência e virou orgulho cego. Daniel se formou em geografia com especialização em riscos ambientais. Era o único da família que saíra para estudar fora. Mesmo longe, sempre se preocupava com os pais, que ainda viviam no sítio simples onde ele cresceu, em uma região propensa a inundações. Certo dia, enquanto monitorava alertas meteorológicos, Daniel notou uma série de sinais preocupantes. Chuvas fortes há dias, barragens em colapso, lençóis freáticos subindo. As autoridades haviam enviado alertas para a evacuação de áreas de risco, e a propriedade da família estava bem no centro da zona vermelha. Imediatamente ligou para o pai. Pai, vocês precisam sair daí. A coisa é séria. A Defesa Civil já deu alerta máximo. Mas do outro lado da linha, veio a risada seca que ele conhecia bem. Daniel, você acha que um pouco de água vai derrubar este lugar? Isso aqui já aguentou coisa pior. Não é um pouco de água, pai. É uma enchente de verdade. Vai alagar tudo e pode ser perigoso. Eu nasci e cresci aqui, filho. Você pode ter diploma, mas quem entende da terra sou eu. Daniel tentou convencer a mãe, os vizinhos, até ofereceu abrigo na cidade. Mas ninguém quis ir embora. Todos confiavam em seu Joaquim, o homem que nunca erra. Na madrugada do terceiro dia de chuvas intensas, tudo desabou. A água invadiu a terra sem aviso. O rio transbordou como nunca antes. A correnteza arrastou animais, postes, árvores e parte da estrada de acesso. A casa começou a tremer quando o nível atingiu a linha das janelas. Sua mãe gritou. O gerador parou. A escuridão tomou conta. Seu Joaquim tentou salvar alguns documentos, mas já era tarde. Quando a água tomou a sala, ele escorregou e bateu a cabeça. Foi a mãe quem conseguiu puxá-lo a tempo para o sótão, onde passaram horas presos até o resgate chegar. Ao amanhecer, Daniel chegou ao hospital horas depois. O pai estava com um corte profundo na cabeça, tremendo de frio e vergonha. Quando viu o filho, não disse uma palavra. Apenas abaixou os olhos e chorou. Pela primeira vez, seu Joaquim se calou diante de Daniel. Eu avisei, pai. Eu só queria proteger vocês. O silêncio foi tudo o que restou. O sítio foi devastado. O prejuízo era irreversível. Mas o maior peso estava no arrependimento. Depois da enchente que devastou o sítio e do acidente no galpão, a relação entre Daniel e o pai ficou diferente. Seu Joaquim já não exibia a mesma arrogância. Tinha silêncios longos, olhares perdidos, como se enxergasse pela primeira vez que o mundo mudara, e ele havia ficado para trás. Mesmo assim, quando a poeira baixou e a família tentou recomeçar, o velho pai fez questão de manter o negócio de produção e venda de ração animal funcionando. Com recursos cada vez mais escassos, dívidas acumuladas e instalações precárias, ele insistia em continuar do mesmo jeito. Daniel, jamais envolvido com a rotina do sítio desde os últimos desastres, decidiu ajudar de forma concreta. Usou seus contatos para fazer uma análise de viabilidade do negócio, procurou linhas de crédito sustentáveis e montou um plano de modernização, com foco em agroecologia e tecnologia digital. Quando apresentou tudo ao pai, teve a sensação de que seria diferente dessa vez. Com essas mudanças, pai, o senhor consegue sair do vermelho em 1 ano, mas precisa parar de vender fiado e diversificar. As grandes cooperativas já estão dominando o mercado de ração. O modelo antigo não funciona mais. Seu Joaquim ficou em silêncio por alguns instantes. Olhou para os papéis, planilhas, gráficos. Depois riu. Uma risada curta, meio debochada. Mais uma dessas tuas teorias, né? Tu já se formou, Daniel. Agora quer ensinar um velho a vender milho? Daniel travou. Pai, não é teoria.
É o mercado. O senhor está vendendo para meia dúzia de conhecidos e fiando para outros tantos que nunca pagam. Essa empresa vai quebrar. Eu tenho nome nessa cidade. Tenho clientes há mais de 30 anos. Você não entende de gente, só entende de papel. Isso aqui não é empresa, é família. Daniel se retirou. Não havia mais o que dizer. Nos meses seguintes, o que ele havia previsto começou a acontecer. Os custos aumentaram, os grãos ficaram mais caros, os grandes fornecedores tomaram os pequenos clientes. Um por um, os compradores desapareceram. No fim daquele ano, o armazém estava vazio. Não havia mais matéria-prima, e o caminhão que fazia as entregas fora tomado pelo banco. Seu Joaquim sentava todos os dias em frente ao galpão reconstruído por Leandro, imóvel, encarando o nada. A falência o pegou não apenas no bolso, mas na alma. Ele começou a evitar as pessoas, deixou de ir à feira, aos cultos e aos encontros de amigos. Pela primeira vez na vida, aceitou um empréstimo do próprio filho. Eu nunca pensei que viveria o suficiente para depender do meu próprio filho para comer, disse ele com a voz embargada. Daniel segurou o ombro do pai e respondeu com firmeza. O problema nunca foi depender de mim, pai. O problema foi nunca confiar. O silêncio foi pesado, mas diferente das outras vezes pela primeira vez, seu Joaquim não reagiu. Ele apenas assentiu com a cabeça. Talvez enfim estivesse começando a entender. Após a falência, Daniel não desistiu do sítio. Pelo contrário, decidiu investir parte das próprias economias em melhorias, na tentativa de resgatar a propriedade e, mais importante, devolver ao pai algum senso de propósito. Com a ajuda de ex-colegas da universidade, Daniel desenvolveu um sistema simples de monitoramento via aplicativo, que incluía sensores de temperatura, umidade e detecção de fumaça. Tudo conectado ao celular, com alertas em tempo real. Ele sabia que, após enchente, acidente e falência, o local estava frágil. Qualquer novo incidente poderia ser o fim. É simples, pai. Qualquer sinal de curto, calor ou gás, o sistema te avisa. Se for algo sério, ele aciona os bombeiros. Não precisa fazer nada. Eu já vivi 65 anos sem esse negócio de aplicativo. Vai me desculpar, mas isso é frescura de gente moderna. Aqui ninguém precisa de robozinho. Não é frescura, pai. É segurança. O galpão novo, as instalações elétricas, qualquer faísca pode... Daniel, eu entendo que tu quer ajudar, mas isso aqui ainda é minha casa, e enquanto eu viver, eu decido como ela funciona. Mais uma vez, Daniel recuou. Era sempre assim. Ele trazia o futuro, o pai agarrava-se ao passado como um náufrago num pedaço de madeira. Só que aquela madeira já não flutuava mais. O inverno chegou mais seco que o normal. Para economizar, seu Joaquim começou a usar um velho aquecedor a gás no depósito, o mesmo onde guardava produtos inflamáveis como ração, óleo e ferramentas. Numa madrugada de vento forte, o inevitável aconteceu. Um fio desencapado, um superaquecimento ou talvez um vazamento. Ninguém soube ao certo. Só se ouviu a explosão. As chamas tomaram o galpão como uma fera solta no breu. Os vizinhos correram, tentaram ajudar com baldes, mas era inútil. Quando os bombeiros chegaram, não havia mais nada além de cinzas. O novo galpão, fruto do trabalho de Leandro, os sacos de ração, a oficina, tudo perdido. Daniel chegou horas depois. Encontrou o pai sentado numa pedra, com a mão enfaixada e o olhar morto. O senhor tá bem? Só me queimei um pouco, mas o resto... Ele apontou para o campo carbonizado. Isso não tem mais conserto. Daniel se aproximou, sentou ao lado dele, ainda sem acreditar. Se o senhor tivesse deixado eu instalar o sistema, teria dado tempo de apagar. Eu sei, filho. Eu sei. Pela primeira vez, seu Joaquim não tentou se defender, nem desviar o assunto. Ele apenas encarou a fumaça subindo ao céu, como se visse seu passado sumindo com ela. Naquela noite, Daniel não disse mais nada. Apenas ficou ali, sentado ao lado do pai, em silêncio. O velho homem teimoso já não era mais o mesmo, mas talvez ainda houvesse tempo de reconstruí-lo por dentro. O fogo tinha deixado mais do que cinzas no galpão. Deixou uma ferida invisível no orgulho de seu Joaquim. Nos dias seguintes ao incêndio, ele já não discutia com Daniel. Não zombava dos conselhos,
nem retrucava os alertas, mas também não aceitava ajuda com facilidade. O que antes era arrogância, agora era vergonha. Apesar disso, Daniel continuou tentando. Aos poucos, reformou a parte habitável da casa, reinstalou energia com segurança e conseguiu, com esforço, reativar parte do campo para cultivo. Seu Joaquim começou a cuidar de uma horta pequena. Era pouco, longe da produção que sustentava a família no passado, mas servia como alívio mental. E pela primeira vez em anos, ele começou a ouvir o filho, não com entusiasmo, mas com respeito silencioso. Foi aí que veio o alerta. Daniel estava monitorando os gráficos de satélite quando viu o padrão climático. Uma tempestade severa estava se formando e atingiria a região em 48 horas. As previsões indicavam ventos de até 100 km/h, granizo e chuvas intensas. Ele agiu rápido. Pai, precisamos colher o que der e proteger o que sobrou da plantação. Vai ser feio. Seu Joaquim assentiu. Vamos ver isso amanhã cedo. Não dá para esperar. Já devia estar fazendo agora. Daniel, eu conheço o cheiro da chuva. Isso aí ainda não é para agora. E amanhã vai estar mais fresco para trabalhar. Daniel respirou fundo. Sentia o déjà-vu latejando nas veias. Pai, não é mais sobre cheiro. É sobre dados. Olha isso, mostrou o radar no tablet. Isso aqui tá vindo direto para cá. Mas o pai apenas se virou, entrou em casa e disse: Vamos dormir. Se for mesmo tão ruim, a gente vê o que faz. Daniel não insistiu. Já não havia forças para outra discussão. Naquela madrugada, os trovões chegaram primeiro. A ventania veio cortando as árvores ao meio, como navalhas invisíveis. A lona que cobria parte das ferramentas foi arrancada e voou pelo campo. O milho recém-brotado foi arrasado pelo granizo. O solo, encharcado, afundou as mudas. Em menos de 2 horas, tudo o que haviam plantado, com tanto esforço, havia sido devastado. Daniel e o pai assistiram à cena pela janela, impotentes. Na manhã seguinte, a lavoura estava destruída. Restavam apenas pedaços de caule retorcidos e lama por todos os lados. O cheiro da terra molhada, que antes simbolizava vida, agora cheirava a fracasso. Seu Joaquim saiu caminhando devagar pelo campo. Parou no meio do terreno, abaixou-se e pegou um punhado de barro nas mãos. Apertou e chorou, não como antes, de forma contida, mas com o choro pesado de quem já não consegue mais esconder a culpa. Daniel se aproximou. Eu não tô aqui para dizer, eu te avisei, pai. Tô aqui para te ajudar, mesmo quando o senhor não quer. Seu Joaquim balançou a cabeça sem conseguir olhar nos olhos do filho. Eu te escutei, Daniel, mas a verdade é que eu ainda tenho medo de não saber quem sou, se não for o homem que sempre decidiu tudo. Daniel se agachou ao lado dele. Talvez o senhor precise ser outro homem agora. Um que decide junto, não sozinho. Aquela foi a primeira vez que os dois colheram algo juntos. Um momento de entendimento, plantado no meio de uma terra arrasada. Depois da tempestade, a fazenda parecia um campo de guerra. A plantação se foi, o galpão era só cinza, e a esperança andava frágil como vidro. Mas, surpreendentemente, seu Joaquim não voltou a se fechar completamente. Não como antes. Ele começou a acompanhar Daniel em pequenas decisões, ainda desconfiado, ainda com o orgulho amassado, mas tentando. Foi nesse período que surgiu a oportunidade. Um fazendeiro da região vizinha, conhecido de longa data da família, ficou doente e precisava vender seu lote de sementes por um preço simbólico. A chance de recomeçar existia, mas havia um prazo. Os grãos precisavam ser retirados até o fim da semana, antes de serem entregues para outro interessado. Daniel fez as contas. A única forma de trazer toda a carga seria usando a velha caminhonete do pai, uma Chevrolet antiga, de motor cansado e freio imprevisível. Era o único veículo da família desde que o caminhão fora apreendido meses antes. Pai, a gente precisa levar essa caminhonete na oficina antes. Eu sei que o senhor gosta dela, mas ela não aguenta mais peso. Essa caminhonete aguentou coisa pior. É só trocar o óleo e calibrar o pneu. Pai, não é só isso. O motor tá falhando, o freio tá ruim e a direção tá travando. Não quero arriscar. Não temos dinheiro para mecânico agora. E não vamos perder a chance por causa de detalhe. Daniel queria argumentar, mas engoliu, seco,
Já estava cansado de lutar contra uma parede. E no fundo, ele também queria acreditar que, só dessa vez, tudo daria certo. Na manhã da viagem, os dois carregaram a caminhonete com sacos de sementes e caixotes. Era um trecho de 40 quilômetros por estrada de terra, ladeada por ribanceiras e curvas fechadas. A primeira metade correu bem. A caminhonete tossia, gemia, mas seguia em frente. Daniel dirigia. Seu Joaquim, ao lado, tentava manter a calma. Mas então, veio a ladeira. No meio da descida, ao pisar no freio, Daniel percebeu. Nada. O pedal afundou, mas a caminhonete não respondeu. A carga era pesada demais. A gravidade puxava tudo para baixo. A curva se aproximava. O freio! Pai, o freio não está funcionando! Puxa para o barranco! Rápido! Daniel jogou o volante para a esquerda. A caminhonete saiu da estrada, mergulhando em um barranco lamacento. A carroceria virou. O vidro estourou. O mundo rodou. Depois, silêncio. Quando Daniel acordou, a cabeça latejava. O braço estava preso. Ao lado, sangrava no ombro, mas ainda respirava. Os dois foram resgatados horas depois por um caminhoneiro que passava. Não havia morte, mas havia algo ainda mais profundo. A sensação de que o destino estava gritando, de novo. No hospital, seu Joaquim olhou para o filho com os olhos marejados. Eu podia ter matado você. Daniel não respondeu. Apenas pegou a mão do pai. Firme. Mas não matou. A gente ainda está aqui. E ainda dá para mudar. Foi naquele leito frio que algo finalmente se quebrou de vez dentro de seu Joaquim. Não era um osso. Era o orgulho. Ele sabia. Dessa vez, não havia mais desculpas. Depois do acidente com a caminhonete, algo se calou de vez dentro de seu Joaquim. Ele falava menos, olhava mais, e já não discordava de tudo que o filho dizia. A recuperação foi lenta, com sessões de fisioterapia e longas conversas em silêncio no alpendre. Daniel, por sua vez, começava a ver sinais de mudança. O pai ainda era duro, mas o orgulho havia virado humildade. Uma humildade discreta, quase envergonhada, mas real. Foi nesse momento que Daniel tocou em um tema delicado. A casa antiga. A mesma onde ele nasceu, com paredes tortas, rachaduras no teto e o alicerce gasto pelo tempo. A estrutura resistira ao incêndio e à enchente, mas agora era um risco visível. A Defesa Civil já havia notificado a família sobre a necessidade de desocupação. Mesmo assim, seu Joaquim resistia. Essa casa é tudo que me sobrou, ele dizia, com os olhos cravados na madeira velha. Pai, ela está condenada. A gente pode vender o terreno e usar o dinheiro para comprar uma casa menor, segura, perto da cidade. Eu não sou da cidade, sou dessa terra e dessa casa. Daniel respirou fundo. Sabia que seria mais uma batalha. Mas agora, diferente do passado, não era sobre quem estava certo. Era sobre sobreviver. Ele propôs uma última conversa. Mostrar ao pai o relatório estrutural, as fotos das fundações afundando, os riscos. Mostrou até vídeos de casas parecidas desabando. Eu entendo o que essa casa representa, mas o senhor quer ficar aqui. Até quando? Seu Joaquim ficou em silêncio. Depois respondeu baixo. Até o fim. Porque sem isso aqui, eu não sou mais ninguém. Foi a última conversa que tiveram sobre o assunto. 2 semanas depois, durante uma madrugada comum, ouviu-se o estalo. Daniel acordou com o som de madeira quebrando. Correu até o quarto do pai, mas não teve tempo de avisar. Um estrondo sacudiu o chão. Parte do teto da sala desabou, junto com 2 paredes, que sustentavam o corredor. A casa finalmente cedeu. Seu Joaquim estava vivo, mas preso sob os escombros. Daniel conseguiu puxá-lo a tempo com a ajuda de um vizinho. A perna estava fraturada e parte das costelas havia trincado. Mas ele ainda respirava. Deitado na grama, entre entulho e poeira, o velho olhou para cima. Acabou, né? Daniel assentiu, com os olhos marejados. Acabou, pai. Naquela noite, sem casa, com o pai ferido no colo e a lua iluminando o que antes fora o lar da família, Daniel sentiu algo mudar dentro de si também. Não era raiva, era aceitação. Seu pai havia perdido tudo, mas dessa vez, por escolha própria. Dias depois, enquanto ainda estava internado, seu Joaquim olhou para Daniel e disse:
Pode vender o terreno. Não quero mais morar no que insiste em cair. Aquela frase foi a mais dura que ele já pronunciou, porque pela primeira vez não foi sobre orgulho, e sim sobre rendição. Depois da perda da casa e das cicatrizes do desabamento, seu Joaquim parecia mais vulnerável, mas ainda lutava para manter o que restava da fazenda. Os animais, que sempre foram o coração da propriedade, eram agora seu maior tesouro. Daniel, atento às dificuldades que o pai enfrentava para cuidar da fazenda, sugeriu instalar sistemas de proteção para os animais, cercas eletrificadas, abrigos reforçados e sensores de incêndio específicos para os estábulos e currais. Pai, esses equipamentos vão ajudar a proteger os bichos. Se algo acontecer à noite, o sistema alerta a... Gente, Daniel, não precisamos de tanta modernidade para cuidar dos nossos animais. Eu sempre cuidei deles com as mãos, com o coração. Eu sei, pai, mas as coisas mudaram. Os incêndios têm sido mais frequentes na região. Não é exagero, é prevenção. Seu Joaquim balançava a cabeça desconfiado, mas acabava cedendo às insistências do filho. Entretanto, na prática, nunca dava a devida atenção para os sistemas. Desativava sensores ou deixava o alarme desligado. Certa noite, um curto-circuito no sistema elétrico do estábulo causou um incêndio que se espalhou rapidamente. Daniel foi o primeiro a ser alertado pelo celular, mas ao chegar à fazenda, encontrou chamas altas, fumaça sufocante e animais assustados correndo desesperados. O pai, tentando apagar o fogo com baldes d'água, ficou com a roupa queimada e sofreu queimaduras leves. Mas apesar dos esforços, vários animais se perderam, incluindo o cavalo favorito do pai. O silêncio tomou conta da fazenda nas horas seguintes. Seu Joaquim, exausto e com o rosto marcado pela fumaça, se sentou no chão encarando o vazio. Daniel se aproximou com a voz embargada. Pai, eu tentei te avisar. Não podemos continuar vivendo do jeito antigo. Precisamos mudar, ou vamos perder tudo. O velho homem finalmente ergueu o olhar, cheio de tristeza e arrependimento. Eu te subestimei, filho. Achei que poderia controlar tudo com a força da minha experiência. Mas errei. Foi o primeiro pedido de ajuda que Daniel ouviu do pai. Um sinal de que o orgulho começava a dar espaço para a humildade. Nos dias seguintes, juntos, começaram a reconstruir o estábulo, instalando finalmente os sistemas de segurança que Daniel insistira. A fazenda se tornou um símbolo de resiliência, e o relacionamento entre pai e filho se fortaleceu. Após tantos incidentes, parecia que seu Joaquim começava a entender que o mundo estava mudando, mas ainda havia pontos cegos difíceis de vencer. A loja de insumos agrícolas, uma pequena mas importante fonte de renda da família, era um desses pontos. Daniel, atento às questões digitais que acompanhavam os negócios modernos, detectou uma ameaça no computador que o pai usava para controle de estoque, finanças e pedidos. Um vírus capaz de corromper arquivos, apagar dados e paralisar o sistema. Pai, esse computador tá com vírus. Se a gente não agir rápido, perde tudo. Vírus? Isso é coisa de gente que não sabe trabalhar. Eu sei usar o computador e ele tá funcionando. Não tá funcionando direito, pai. O sistema... Tá lento. Os arquivos sumindo. Eu posso formatar, instalar antivírus, fazer backup. Não quero mexer nessas coisas. Vai dar problema maior. Eu não confio nessas modernidades. Daniel tentou de tudo. Mostrou vídeos, trouxe especialistas, fez testes no computador do pai, mas nada adiantava. Seu Joaquim se fechava em sua convicção. Se não está quebrado, não conserta. Então, numa manhã crucial para os pedidos da safra, o sistema travou de vez. Os arquivos sumiram. Os registros de vendas, fornecedores e clientes foram perdidos. Sem backup, sem recuperação. A loja teve que fechar por dias, enquanto tudo era reorganizado. Perdas financeiras aconteceram, clientes migraram para concorrentes e o desespero tomou conta do pai. Sentado na sala escura, ele olhava para o computador desligado como se fosse um inimigo invisível. Daniel se aproximou, com a voz calma, mas firme. Pai, a gente perde dinheiro, mas podemos recuperar. Só precisamos aceitar que nem tudo é como antes. Seu Joaquim ergueu os olhos cansados.
Eu sei, filho. Eu só queria que fosse mais fácil. Foi um momento de fragilidade. Um pai que sempre foi rocha, agora reconhecendo suas limitações. Daniel passou as semanas seguintes ensinando o pai a lidar com tecnologia, implantando sistemas de segurança e rotinas de backup. A loja voltou a funcionar, mas a lição ficou. Após tantas perdas, seu Joaquim sentia que o mundo ao seu redor desmoronava. A fazenda, a casa, a loja, tudo parecia ruir diante dos olhos cansados daquele homem que sempre acreditou poder resolver tudo sozinho. Daniel, mais experiente e preparado, tentou assumir a responsabilidade pelas finanças da família, mas encontrou uma barreira quase intransponível: o orgulho do pai. Pai, vamos organizar as contas, renegociar as dívidas, planejar um orçamento realista. Eu posso cuidar disso para você. Eu sei o que estou fazendo, Daniel. Não preciso de ninguém para me ensinar a cuidar do dinheiro que suou para ganhar. Mas as contas estão acumulando, as cobranças chegando. Se a gente não agir, vai piorar. Não quero você metendo a mão nas minhas coisas. Isso é homem de verdade, é fazer no braço. Daniel insistiu, mostrou números, planilhas, fez reuniões com bancos e fornecedores. Mas o pai não aceitava ceder. Até que um dia, a situação explodiu. Os credores começaram a apertar, cortaram o fornecimento de insumos essenciais e ameaçaram tomar os poucos bens que ainda restavam. O sítio foi colocado em leilão e a família ficou sem saber onde morar. Foi então que seu Joaquim, derrotado, finalmente se sentou com Daniel e falou: Eu errei. Deixei o orgulho cegar o que realmente importa. Perdemos muito, mas ainda temos a chance de salvar o que resta. Daniel abraçou o pai, sentindo a mistura de tristeza e alívio. A partir dali, começaram juntos um novo plano, baseado na transparência, no diálogo e no compromisso. Com ajuda externa, conseguiram negociar prazos, vender ativos para pagar dívidas urgentes e retomar o controle da propriedade. Mais que dinheiro, o que se reconstruía era a confiança e o respeito entre pai e filho. Se essa história te emocionou, deixe o like e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos de histórias marcantes.